Oi pessoal, esse é o vídeo final ensinando a fazer essa boneca grávida. Se você ainda não assistiu os dois vídeos anteriores, eu vou deixar linkado aqui a playlist. E se você gostar do vídeo, por favor, deixe o seu curtir. Um grande beijo e vamos à aula final. Bom, eu tirei o palito do pescoço da boneca e vou colocar agora um arame para facilitar o posicionamento da cabeça. Eu vou tirar o excesso, vou deixar mais ou menos 2 dedos para colocar na cabeça. Esse corpo eu deixei secar primeiro ele deitado, né, numa base coberta com EVA. E depois que ele estava bem firme, eu deixei ele espetadinho no isopor para secar totalmente. Agora eu vou fazer o cordão umbilical primeiro do bebê. E eu peguei um pouquinho da massa bege, fiz bem clarinho. E vou fazer um rolinho fino. E daí é só fazer como se fosse um caixinho, né? Dar uma enroladinha nesse cordão. E agora eu vou colar com um pinguinho de cola e vou colocar ali na marquinha do umbigo que eu fiz anteriormente. E vou, com a ajuda de um palito, né? Eu vou fixar ele ali na barriguinha. E daí eu vou passar esse umbigo por trás e vou deixar coladinho ali na coxa do bebê. Na parte que vai ficar escondido, né? Eu vou passar um blushzinho pra ele ficar rosadinho, né? Não só na bochechinha, mas eu passo também na perninha e em outras partes do bebezinho. Agora eu vou posicionar o bebê na barriguinha da mãe e vou medir aqui na bola para ver direitinho a posição que vai ficar. E vou colar com a cola instantânea. E vou deixar secar um pouco para não dar aquele vapor que geralmente dá dessa cola, né? Que ela solta um vapor e fica esbranquiçado. E após secar, eu vou colar a bola no corpinho da boneca. E daí eu vou passar a cola instantânea ao redor ali das marquinhas, né, que ficaram da bola. E vou fixar a bolinha no corpo, dando uma pressionadinha até ficar bem firme. Eu perdi a parte do vídeo onde eu faço os braços, mas você pode fazer esses braços seguindo a medida do tronco, já com a barriguinha. Então, você mede a massa dos braços de acordo com o tronco e a barriguinha. Faz o tronco um dia antes, deixa secar, e no dia seguinte, que é esse dia aqui que a gente tá fazendo a roupinha dela, aí você faz o braço e já deixa aí secando, enquanto a gente vai fazendo essa parte do corpinho dela. E já faz o bracinho na posição que vai ficar na hora que for montar. Tem alguns vídeos aqui, eu vou deixar linkado, que eu ensino a fazer boneca fofinha. E lá vai ter ensinando como que faz o bracinho, não dessa boneca aqui em específico, mas é de uma outra boneca. E aí você pode seguir aquele mesmo modelo, só medir o tamanho, que provavelmente não vai ser o mesmo, tá bom? Mas eu vou deixar linkado aqui. Para fazer as pernas da boneca, eu usei cerca de 64 gramas de massa. Nesse caso aqui eu tô usando a massa azul. E eu vou fazer um rolinho. Eu vou deixar as pontas um pouco mais finas e o meio eu vou deixar mais gordinho, que é para fazer a base ali do corpo, né? Então, as pontas que vão ser as pernas eu deixo elas mais finas, mais compridinhas. E na parte do meio eu vou deixar mais gordinho. Essa perna aqui, aberta desse jeito, ficou com cerca de 17 centímetros. Se você quiser, você pode deixar maior. E vai medindo a bola ali. Eu vou deixar uns 2 dedos mais ou menos para fazer a dobra da perna. Então, ali, medindo cerca de 2 dedos, eu dobro. Que ali vai ser, no caso, como se fosse o joelhinho da boneca, né? E agora, para fazer a barra da calça, eu vou pegar um boleador, um pincel de ponta.
e vou abrir essa barra com os dedos, dando uma afinadinha nas bordinhas. E agora eu vou colar os pezinhos, passar um pouquinho de cola branca e coloco o pezinho. Esse pezinho já tá bem firme, né? Eu fiz um dia antes. E daí eu vou ajustando a calça ali na perninha, né? Pra não ficar gordinha nessa parte da perna. E vou fazer o mesmo processo com o outro lado. Agora eu vou definir um pouco mais ali a parte do joelho. E vou medindo sempre o corpinho ali na boneca. Aí eu vou dar uma marcação com o próprio tronquinho, eu vou marcar o meio ali da boneca. Daí eu vou abrindo um pouco mais essa parte, né, e puxando pra subir, como se fosse o cos da calça, né? Então eu vou fazendo as bordinhas ali pra encaixar o corpinho na perna. E agora eu vou passar um pouco de cola usando o pincel e vou inserir o corpinho na perninha. Vou dar uma leve pressionada e vou subindo a massa por cima ali um pouquinho da bola, só pra dar um contorno, né, dar um acabamento. Na parte de trás também eu vou dar uma pressionadinha para fechar bem e ficar firme, esse corpinho não cair depois. E agora eu vou fazer a marcação das dobrinhas da perna. E se quiser também fazer a marca da costura, você pode usar uma faquinha, né, serrilhada, ou aquele rolinho, né, tipo de cortador de pizza, mas que tem os dentinhos. Também você pode usar. E agora eu vou colar a cabeça. E eu vou deixar secar de um dia pro outro. E eu vou deixar ela apoiadinha, né? Pra ela não cair nem pra frente nem pra trás. Então coloca algum objeto na frente e um atrás, né? Pra ela não tombar. Para fazer a bata eu vou usar cerca de 15 gramas de massa branca para fazer a parte de cima. Então eu vou abrir, não precisa deixar muito fina, senão ela vai ficar transparente. Então eu passei um pouquinho de óleo de cozinha na mesa e no rolo também e vou abrir num retângulo. E vai medindo na boneca para você ver a largura e o comprimento que vai cobrir essa parte do seio dela. Agora é só cortar o excesso. O meu retângulo ficou com cerca de 14 centímetros de comprimento por 4 de altura. E daí eu vou usar um cortador de boca, esse marcador de boca, né? E vou medir para fazer o decote. Se você não tiver um marcador de boca, pode ser um cortador redondo também. Daí você só corta ali a metadinha com o cortador para fazer a gola. Daí é só tirar a rebarba e vou medindo. Eu vou reservar essa peça e vou fazer a parte de baixo. E eu vou usar cerca de 29 ou 30 gramas de massa. E vou abrir também da mesma maneira que eu abri a parte de cima. Eu tô usando uma quantidade maior de massa, porque é melhor sobrar e ir cortando, né, do que faltar. Então eu vou abrir a massa na mesma espessura que eu abri a parte de cima. Daí eu vou medindo de um jeito que pegue ali todas as costas, né, pra cobrir toda a calça. E aí você tem que ter cuidado pra não cortar demais, porque essa massa ainda vai encolher. Então ficou 19/7 o tamanho. E eu vou deixar essa massa secando. Enquanto isso eu vou dar o acabamento no pescoço.
pegando um rolinho de massa e vou integrar a massa ali para não ficar com nenhuma divisão ou para não aparecer também o arame. E eu vou fazer agora o brilho do olho dela usando tinta branca. Essa tinta que eu tô usando é tinta acrílica brilhante. E eu vou pegar o pinta-bolinhas, ou você pode usar também um palito de dente. Eu tô usando aqui a pontinha número 1. E daí eu faço uma bolinha maior em cima e uma menor embaixo. E vou também passar o blush na bochechinha dela. Para fazer o aparelho dela, que essa cliente pediu para fazer o aparelho dela aparecendo, eu vou usar uma tinta metálica prateada e o pincel fininho, né, o 00, e vou fazendo como se fosse o aparelhinho do dente dela. Essa parte aqui eu peço desculpas, mas eu perdi a parte que eu coloco a camisa, a bata, né, nessa boneca, mas é fácil de fazer, tá? Não tem muito segredo. É só você colocar primeiro a parte de cima. A parte de baixo, eu fiz um leve franzidinho e coloquei ali na massa, nessa parte de baixo, né? Do seio para baixo, com a abertura para frente, para a barriguinha ficar aparente. E fiz o acabamento ali, alisei, integrei a massa de cima com a massa de baixo. E agora eu vou fazer algumas marcações com a esteca para fazer as preguinhas, né? As dobrinhas e as preguinhas ali da bata. E eu vou dar um acabamento com um lacinho de cetim branco. Esse lacinho eu já comprei feito, então tem vários modelos. Mas também você pode fazer com a massa mesmo, né, de biscuit. Para fazer as mangas eu abri cerca de 10 gramas de massa e eu cortei cada manga com um tamanho de 7x4. E aí eu deixo essa parte de cima redonda. E eu vou passar um pouco de cola na parte de dentro do braço. Vou dar uma franzidinha na manga. E vou colar essa manguinha ali no braço, deixando ela soltinha. Eu só vou colar as pontinhas mesmo. E o resto eu vou deixar soltinha pra ficar larguinha, né? E daí eu vou cortando o excesso. E nessa parte achatadinha do braço eu vou deixar sem a massa, porque eu vou colar essa parte do braço ali no corpinho dela. E eu vou cortar essa manga, ela rente ao braço, né, essa parte de cima do braço, mas sem cortar demais, senão na hora de colar vai ficar aparecendo, né. Eu vou passar um pouco de cola branca e vou colar no tronquinho dela, tendo cuidado para colocar na altura certa ali, né, do ombro, e vou integrar essa massa no corpinho. E agora eu vou alisar a massa com um pouquinho de água e o pincel para integrar com a bata. Lembrando de deixar o braço na posição mais ou menos ali, já que a gente vai colocar apoiando na barriga, né? Daí eu vou puxar essa parte da bata para trás e vou colar a mãozinha dela usando cola instantânea, porque ali no plástico ela não cola direito, né, com a massa branca. E daí eu vou passar um pouquinho de cola, mas é bem pouquinho mesmo, senão vai manchar a bola. E eu passo bem na palminha da mão e vou colocar no lugar certinho já,
de um jeito que não vai cobrir o bebê, né? Não vai cobrir nenhuma parte ali do bebê, pra ele ficar bem visível. E daí eu vou acertando esse bracinho e vou repetir o mesmo processo do outro lado. Bom, agora que os bracinhos já estão posicionados, eu vou deixar secar bem na frente do ventilador antes de fazer o cabelo. E para fazer o cabelo eu vou usar cerca de 60 gramas de massa preta, porque o cabelo dela é bem longo. E daí eu vou dar uma boa sovada, deixar bem lisinho. E daí eu vou abrir, só que eu não vou deixar muito fina, eu vou deixar ela um pouquinho grossa. Mas é mais espessa do que a roupa, né? Então eu vou deixar um pouco mais espesso e vou medindo ali na cabeça para ver se tá o tamanho certo. E com uma espátula eu vou fazer a marcação dos fios. E eu não marco até lá em cima da massa, né, que seria o topo da cabeça. Eu marco mais na parte de baixo. E eu vou marcar tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, né? Tanto de um lado quanto de outro da massa. E daí eu vou dar alguns cortes na parte da metade para baixo, né? Corto algumas mechas, mas o cabelo dela é liso, então eu não vou fazer cacho, só vou deixar essas mechinhas para ficarem soltas. E daí eu vou passar um pouquinho de cola branca na cabeça. E daí você pode usar um pincel para passar a cola e já marca mais ou menos com a própria cola até onde você quer que vá essa massa, né? Então, tem que tomar cuidado para não ficar ou com a testa muito pequena ou com a testa muito grande, né? E daí você vai medindo o comprimento do cabelo, né? Vai colocando massa na altura que você quiser o comprimento. E como o cabelo dela é de lado, eu vou fazer a marcação ali, o corte do cabelo dela já de ladinho. E daí eu vou cortar o excesso, com cuidado para não cortar demais, senão na hora de secar também pode abrir e ficar um buraco ali na cabeça. E vou alisando a emenda com os dedos. E aí eu vou fazer a marcação das mechinhas com a espátula. E com o restinho da massa que sobrou, vou fazer a franja dela. Ela tem uma franja longa também. E daí eu faço um rolinho e abro e vou medindo. E daí eu marco também com a espátula. Eu vou passar um pouquinho de cola para ficar bem fixo, porque essa parte costuma soltar depois que seca. Então é bom passar um pouquinho de cola ali. E daí eu posiciono dando um pouquinho de movimento para esse cabelo. E vou marcar novamente com a esteca para finalizar. E agora eu vou colar na base. Essa base que eu tô usando é uma base de acrílico de 14 centímetros por 8. Ela é oval. E eu vou usar também algumas miniaturas. Esses são botões de plástico. E esse outro é um cinho que vem num conjunto de resina e eu pintei para deixar assim no estilo de panda, que foi o que a cliente pediu. Então eu vou posicionar a boneca para ver mais ou menos como que eu vou colar. Então ela vai ficar colada de um lado e as miniaturas do outro. E eu vou com a cola instantânea. E eu vou colar só na calça, né? Que é a parte que tá mais fresquinha ali. O pé vai ficar um pouquinho pra fora. Daí dá uma olhadinha atrás pra ver se está dentro da base certinho. E vou posicionando. E agora eu vou colar as miniaturas também usando cola instantânea.
E daí é só deixar ficar bem firme, porque esses plastiquinhos geralmente demoram um pouquinho pra colar, né? E eu vou deixar paradinho ali até ficar bem firme. E está prontinha. O tempo ideal de secagem dessa peça, depois de pronta, é cerca de 4 dias, para você deixar secar antes de mandar para o cliente, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aulinha. Eu peço desculpa por ter faltado aí algumas partes, tá? Mas acontece às vezes da gente perder, mas eu não queria deixar, né, de postar esse vídeo só porque tava faltando alguns pedaços. E aí eu peço para vocês que, caso ainda não tenham curtido, deixe o seu curtir para apoiar o canal, deixa aqui também algum comentário e, caso não seja inscrito, se inscreva para você ficar por dentro de outros vídeos que eu vou estar sempre postando por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau!